Nós vamos conversar com vocês sobre uma oração, o Pai Nosso. O Espiritismo, ele tem um modo de entender a oração, porque todos nós temos, dentro da nossa vida, pelo menos eu tenho, dentro da minha encarnação, desta presente encarnação, um passado católico. Eu era cristã dentro do catolicismo. E era comum, meus pais também, era comum a reza do terço, a reza durante a missa. E o Pai Nosso, assim como a Ave Maria, era a oração constante. O Espiritismo não condena orações feitas como se fosse uma fórmula, porque, com muita sinceridade, quando fazíamos o Pai Nosso ou a Ave Maria, era algo como recitar uma poesia. Uma poesia é uma fórmula, né? É lindo, é maravilhoso, mas nem sempre pensamos em cada frase, em cada momento. E aí, a oração se torna vazia, porque quando a gente estava lá rezando o Pai Nosso, muitas vezes passava alguém, e aí, por exemplo, ainda há pouco o Edson brincou, né, com a Tereza, nossa amiga, porque ela está com um amarelo vibrante, uma blusa lindíssima, por sinal. Então, se passasse alguém ao nosso lado, ao ler, ao falar o Pai Nosso, o nosso pensamento se desviava para aquilo. E aí, isso não era uma oração, isso era uma decoreba. Não é condenado pelo Espiritismo nenhuma oração, nenhuma. Mas é necessário que a cada oração que passamos, o nosso coração, o nosso sentimento, a nossa compreensão do que estamos fazendo esteja presente. Então, a oração, vários oradores aqui já falaram, e todos nós conhecemos a importância da prece, a importância da oração. Ou seja, a prece é uma comunhão com Deus, nosso Pai, com a espiritualidade maior. Olha, se o nosso pensamento está voltado para as coisas materiais, ou para outra coisa até mesmo da nossa vida, nós não estamos comungando, ou seja, nós não estamos nos conectando com a espiritualidade maior, não estamos nos conectando com Deus, nosso Pai. Aliás, comentava eu outro dia com meu marido que a grande maioria da humanidade tem mais fé e mais conexão com um santo do que com o próprio Deus. Na realidade, quando a gente vê as biografias dos santos, dos apóstolos, quem está assistindo esse filme aí, esqueci o nome do filme, já foi comentado. Mas... Shows. A gente vê lá os apóstolos, poxa, fala São Mateus, São Pedro, né? E quando a gente vê o filme que traz assim uma pesquisa grande sobre essas pessoas, a gente vê que eles são humanos, que têm os mesmos defeitos que nós temos, né? E pelo trabalho, o trabalho constante, depois que Jesus se foi, o trabalho da divulgação do cristianismo é que
foram canonizados pela Igreja como santos, né? Mas, na realidade, o que figurou mais foi o trabalho desenvolvido de divulgar o cristianismo, de levar a palavra de Jesus, na época, e os ensinamentos que Jesus trouxe, que se referia ao reino de Deus, para a humanidade. Então, a oração do Pai Nosso, por que nós estamos trazendo aqui, considerando tudo isso que nós falamos? Bem, primeiro porque o Pai Nosso ela é uma obra-prima, no sentido ela é simples, ela é a única oração que foi ensinada por Jesus para os apóstolos. Mesmo a gente lê o Evangelho, conhece a vida de Jesus, não existe nenhum sermão que ele faça a oração. Ele estava constantemente em oração. Mas a oração Pai Nosso representa a, a expectativa que Jesus queria passar para os apóstolos e que também pretende de nós do amor, do devotamento nosso para com Deus, o nosso Criador. É uma oração que traz, na sua primeira parte, a humildade da humanidade, a humildade do homem de ajoelhar-se espiritualmente, não é com o joelho da matéria, mas espiritualmente, e agradecer a Deus, nosso Pai, porque nós fomos criados por Ele. Tudo que nós temos, tudo. Mas eu tenho muita coisa que acontece comigo que é mal. Não foi Deus que fez. Deus nos criou a sua imagem e semelhança, não é isso que aparece? Imagem e semelhança, vamos entender um pouquinho mais. Por quê? Semelhança, Deus não é aquilo que os pintores fazem. Aquele velho, barbudo, barbinha branca, tipo Papai Noel, e fica lá como se ficasse num plano muito maior, olhando para nós aqui na Terra, pobres coitados, etc. Não, Deus é energia. E energia não dá para você concentrar, não dá para você colocar num único lugar. Energia é energia. Ela se espalha. Deus está em todas as partes. Mas quando Ele nos criou, Ele colocou em cada espírito a centelha divina, a centelha do amor, a centelha do bem. Nós nos desviamos. Por quê? Porque nós já conversamos isso numa outra palestra, porque fomos nos conectando muito mais com o nosso semelhante desde a época primitiva e fomos aprendendo o que era de ruim. Né? O nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso querer, o nosso poder. Tá? Então, numa determinada tribo, você vai ser o chefe. Pronto. O chefe mandava, desmandava e fazia o que bem entendia. Então, essas coisas foram nos consumindo. É como se essa centelha de Deus, essa centelha divina que mora em nosso coração, não o coração órgão que vai se desfazer um dia, mas o nosso coração espiritual, a nossa índole espiritual, é como se essa semente estivesse cheia de tudo. Porque a gente vai jogando entulho no decorrer das nossas vidas. E, de repente, é como se ela tivesse
apagar. Cabe a cada um de nós, só nós, para retirar cada uma dessas pedras, desse entulho, para que ela ressurja. Isso exige trabalho, exige esforço. Então, vamos para o Pai Nosso. Eu falo demais. Vamos todos falar, qual é a primeira frase do Pai Nosso? Vamos lá. Pai Nosso que estais no céu. No nosso Evangelho, a gente vê que a primeira frase do Pai Nosso, a frase toda é: Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Essa é a primeira frase. Mas vamos entendê-la por parte. Tá? Pai Nosso que estais no céu. Para nós, humanos, quando se fala céu, a gente pensa o quê? Lá em cima, no céu. Chuvoso, como está hoje, ou azul, como já esteve alguns dias atrás, mas a gente pensa no céu. Então, se analisar da maneira Pai Nosso que está no céu, é como se Deus, né, o nosso Pai, o nosso Criador, estivesse no céu. Agora, vamos raciocinar um pouquinho. Nós moramos no planeta Terra. Essa é a nossa casa. Esse planeta foi feito para abrigar espíritos nas nossas condições de evolução. Pois bem, onde está o planeta Terra? No céu. O planeta Terra faz parte dos outros planetas e dos outros mundos. Então, nós estamos no céu. Não é o céu das bem-aventuranças, não é isso. Mas nós estamos no infinito. E nesse infinito está Deus. Então, Pai Nosso que estás no céu. Mas, se este planeta está no céu, vale dizer Pai Nosso que está entre nós. E está. Nós não sentimos, nós não vemos, porque nosso espírito está embotado pela materialização. Eu falo com a mão, Edson. Não tem jeito. Bom, então, essa ideia, né, de tudo, de tocar, de pegar, de ver, de sentir, faz parte da nossa evolução. Então, como nós não podemos tocar, nem ver, nem isso, é como se, para muitas pessoas mesmo dizem, Deus não existe. Principalmente quando cala a terra. Principalmente para aqueles que não acreditam numa força maior, que não observam as coisas que estão à nossa volta e que são boas. Então, isso é uma falha nossa. Deus está entre nós. E precisamos ter fé e acreditar nisso. O próprio Cristo dizia: o reino de Deus está dentro de cada um. O reino de Deus está em seu coração. O reino de Deus é toda a criação de Deus. Nós abrangemos tudo. Mas por enquanto nós não temos esse sentimento nem esse conhecimento. Mas vamos ter. E é aí que é importante perceber a importância da reencarnação. Porque nós somos ainda muito pequenininhos. E aí que vem essa outra
Complemento, né? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Quer dizer, santificarmos o nome de Deus é estarmos realmente conectados com Deus. É crermos nele, é estar com ele. E aí a gente fica pensando, mas eu não vejo o ar também. Mas, no entanto, ele carrega um baita avião que leva todo mundo para lá e para cá, para lá. Mas ele está lá, está presente. Pois é muito simples, ou qualquer um fala. Tá? Mas existe. Né? Aliás, tudo que o homem cria, ele cria, sim, copiando aquilo que o Criador fez. Quando nós olhamos para o céu e vemos aquelas gaivotas, o mesmo urubus, que são aves grandes, né? Ficam planando no céu. Quem está segurando? O ar? Mas eu não vejo o ar, parece que ele está lá. E os planetas? Será que cada planeta tem um fiozinho que segura um planeta pendurado no sei onde? Ele está simplesmente no espaço. Cada um fazendo o seu trabalho. A Terra lá fica lá rodando, 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 criando noite e dia, e dá volta no céu e cria o ano. Mas está lá, ela não se revolta, é isso que ela tem que fazer. Por que nós nos revoltamos com aquilo que temos que fazer? Por que nós não aceitamos? Vejamos a natureza que Deus nos criou. Observe a água. Ela vai, nasce lá pequenininha, vai crescendo, 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 abrindo sulcos na terra. A gente olha de cima e vê lá o riozinho serpenteando lá embaixo. Aquela aguinha que vai embora, vai levando alimento, vai levando, matando a sede de pessoas, irrigando plantações. Ela está lá fazendo o trabalho dela. De repente, encontra lá uma rocha, a rocha dura, ela não consegue vencer. Ela vai, passa por cima dessa rocha. De repente, acaba a rocha e ela despenca. Uma cascata maravilhosa. Então, essa natureza linda, pensemos nas nossas florestas. Uma árvore, ela nunca sai da linha. A gente tem fadinha no pé, né? Fica muito tempo em casa porque quer sair. A árvore fica plantadinha ali. Mas enquanto ela está lá, ela está trabalhando em nome de Deus. Ela está retirando a seiva bruta, transformando em seiva nutritiva, que é a alimento. Se essa seiva ficar lá na raiz, nós temos a mandioca tão gostosa. Se essa seiva ficar no tronco, nós temos o caule. E assim nós vamos indo. As frutas são gostosas, ela nos dá sombra, ainda nos dá oxigênio, e aí vem a motosserra e passa. Ela reclama. Alguém já ouviu falar que as árvores entraram em greve? Que fizeram passeata contra isso? Não. Mas se deixar um pedacinho do tronco dela, lá embaixo da raiz, ela nasce outra vez. Mas nós nos revoltamos contra aquilo que não é do nosso gosto. Deus deu um instinto para os animais. Muitas vezes nós achamos, vendo esses filmes, que alguns animais são perversos, porque matam outros. Então, a gente vê lá um leão correndo, 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 e pega lá o viadinho, né? Ou pega outro animal. E fala, coitadinho, que mal que é o leão. É instinto de preservação. Ele não pega 2, 3 e vai deixando pelo caminho. Ele pega um.
para alimentar a ele e alimentar a família. É instinto. Agora, quem foi o único que Deus criou com razão, com raciocínio? O homem. E o que nós fazemos? Nós nos revoltamos quando a coisa não está do nosso agrado. Então, é preciso começar a aceitar que Deus nos criou infinitamente bons, como Ele é. Se Ele fosse ruim, então tá bom, Ele é ruim, criou gente ruim. Mas não, Ele é bom, Ele nos criou para o bem, para o amor. Nós nos desviamos disso. Nós queremos fazer o nosso destino, a nossa vida. Então, termos a humildade de entender que Pai que está no céu tem um nome que deve ser santificado pela sua criação, como a árvore, como os animais, como nós. Nós somos criação de Deus. Santifiquemos o seu nome. Qual é a segunda frase do Pai Nosso? Hã? Venha a nós o vosso reino. Qual é o... Olha, venha a nós o vosso reino. Venha a nós o vosso reino. Nós, né, seríamos o reino de Deus. Mas, se uma pessoa vai à nossa casa e é uma pessoa que você gosta, é uma pessoa que você considera, tá? O que você faz? A casa fica com um montão de louça na pia, o sofá fica todo desarrumado. Não, você vai dar uma ajeitadinha. Não dá para você mudar de casa, mas você dá uma tapeada. Põe uma toalhinha ali, pega a sua louça, tá? Vai servir um cafezinho gostoso, não é? Ou faz até um bolo. Eu não faço nada, mas a gente faz uma coisa, compra, eu compro. A gente faz alguma coisa para receber bem essa visita. Se fazemos isso a quem é tão humano quanto nós, que tem tantos problemas como nós, por que nós inspiramos, né? Por que nós não fazemos isso, não limpamos a nossa casa para receber Deus? Não. Os nossos pensamentos continuam não bons. Vamos falar de uma maneira geral da humanidade. Como pensa a humanidade? Mata, rouba, destrói, faz guerra, lança no ar micro-organismos que trazem doenças. Para quê? A população está crescendo muito. Tem que dar um jeito de diminuir, porque vai faltar comida para a gente, não tem. Vai faltar água. Isso são teses científicas que a gente vê. Como é que Deus venha a nós o vosso reino? Este é o reino de Deus. Como é que Deus pode vir se esse reino está tão sujo? Então, o que nós precisamos fazer? Limpar. E qual a maneira de limpar? Acreditarmos nas vidas sucessivas. Porque quando nós acreditamos nas vidas sucessivas, ou seja, na reencarnação, a gente começa a analisar que tudo que nós estamos fazendo de ruim, em nossa próxima vida, nós receberemos.
nesse momento, nesta encarnação, nesta vida, eu tenho aquele filho rebelde. Olha para o passado. Pensa no passado. Só vai descobrir depois, quando desencarnar. Mas aquele filho você desvirtuou. Como um espírito pode amar uma criatura que faz o aborto porque quer? Esse espírito que estava na fila, esperando para reencarnar, esperando para ter novas chances, novas oportunidades, e de repente ele perde essa oportunidade. Não é uma crítica, não é um espiritismo que critica, mas a gente tem que ter consciência de que o que fazemos contra o nosso semelhante, ele voltará. Mas isso não é bonito? Não é bonito saber que aquela criatura, aquele filho que eu não ajudei, aquele pai que eu desmereci, aquelas pessoas que eu não, amigos, vizinhos, que eu ou invejei, ou destruí pela calúnia, ou pela inveja, ou qualquer maledicência, eu terei a oportunidade de me reconstruir com ele. Isso é lindo. Isso só nos é permitido porque Deus nos dá a chance através da reencarnação. Ele pôs leis naturais. Deus nos deu leis naturais. Essas leis divinas, elas são para qualquer lugar do universo. Há algum tempo atrás, quando a gente ainda não tinha visto o livro dos Espíritos, a gente se baseava muito nos chamados os 10 mandamentos. Já imaginou? Os 10 mandamentos aconteceu, acho que 3.000 anos antes de Cristo. 2.700 anos, 3.000 anos atrás. Em 3.000 anos, a humanidade não se despertou para não matar, não roubar, não cobiçar o que é dos outros, não cobiçar a mulher alheia, não honrar pai e mãe. São coisas que ainda estão incrustadas em nós. Então, é hora, é o chamamento. Nós estamos aqui ouvindo para que possamos aprender. É uma aula. Assim como nós fomos à escola e aprendemos o beabá, também estamos aqui aprendendo o beabá da espiritualidade. Porque aí nós estamos nos limpando, progredindo para esperar Deus em nosso coração, no seu reino, que é o nosso. Da Tempina. O terceiro. Qual é a terceira frase? Na terra, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Essa vontade, a vontade de Deus, é tudo isso que nós estamos falando. A vontade de Deus é que nós nos melhoremos. Então, hoje, o Erson leu aqui, a pedido de quem? De você, a Rosa Brilhante, né? Leu aqui uma lição importante, porque todos nós, como ele falou, todos nós temos inferiores e superiores. Todos nós. Quando um filho, ainda na casa paterna, estou falando do filho na idade de estar na casa paterna, né? Às vezes acontece mas precisa tomar cuidado aí. Mas um filho, mesmo que ele esteja na casa paterna,
ele deve ter o quê? Ele deve ter um respeito pelo pai, porque a casa é do pai, o alimento é do pai. Então, tem que ter, no mínimo, o respeito por alguém que tem uma hierarquia superior, o que não está acontecendo. Nós estamos permitindo que as nossas crianças, os nossos filhos, ultrapassem o limite que se deve ter de alguém subordinado para alguém superior. Agora, interessante, fazemos isso com os nossos pais, mesmo que eles já sejam velhinhos. Às vezes eles dão um palpite, falam alguma coisa do passado, e a gente fala, ou até pensa, não esqueça, pensamento é vida, né? Pensamento existe. Então, dizem, puxa, lá vem ele com aquele saudosista, vai começar a falar da época dele, que não tinha celular, que não tinha isso, e aquilo, que mas era todo mundo bom. Não era não, mas todo mundo era melhor. Se isso acontece até hoje com nós, adultos, por que é que a gente não enfrenta o nosso superior no trabalho? Se vê rancista. Eu já tive diretora que pentelhou minha vida. E o que acontecia não era bem de amém, de vaquinha, mas quase sempre a gente botava o rabinho no meio das pernas e saía pensando, como é que eu vou resolver isso se eu estou certa e essa ordem não está certa? Essa ordem não está certa. Às vezes o nem da diretora, às vezes vem do sistema de educação, que acontece até hoje. Mas a gente obedece. Obedece, ou escamoteia, mas a gente faz alguma coisa, mas a gente não vai berrar contra o nosso superior. Porque aí a gente perde o quê? Perde o emprego. E se perder o emprego, perde o salário. E se perde o salário, reflete em casa. Então, sempre existe um porquê. E pode reparar que os nossos amigos, os nossos colegas, que eram aqueles que mais desabafavam do jeito que achavam certo, e hoje nós comentamos isso, né? Não ficaram. Meu marido, como o Edson, trabalhava na GM. Nós ficamos rememorando uma porção de gente que foi chutada da GM porque falou o que achava que tinha que falar. Não quer dizer que ele seria cordelinho, mas se pensava 10 vezes antes de falar alguma coisa que não estava de acordo com o chefe. Por que nós conseguimos fazer isso com pessoas que têm tantos erros quanto nós e não conseguimos fazer isso com Deus? Por que não respeitamos as leis divinas? E muitas vezes, quando as coisas ruins acontecem, a gente... Deus não pensou em mim, eu estou aqui sozinho. Meu problema é maior que os outros. Eu rezo e ninguém resolve. Eu vou no centro, tomo passe, tomo isso, tomo aquilo, ouço lá o blá, 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 mas nada resolve. Nós conseguimos reclamar de Deus, mas não reclamamos do chefe. Está na hora. Então, é o que estou encerrando, então. O que é importante a gente pensar hoje, na nossa conversa, eu fico só com a primeira parte do Pai Nosso, que é uma parte maravilhosa, que ela nos ensina a humildade perante a criação divina. Nós somos cria de Deus, nosso Pai. A Ele devemos respeito, a Ele devemos veneração.
que o Pai Nosso, ensinado por Jesus, nessa primeira parte é exatamente isso. Venerar a Deus, nosso Pai, que nos criou. E muitas vezes nós pensamos assim, Deus não existe, então, eu não consigo, isso aqui. Mas, e pensamos que a casa que nós conquistamos, o nosso lar, é fruto só nosso. E, na realidade, existe lá o dedinho de Deus nos ajudando nisso, naquilo, naquela prestação, naquela, para a gente conseguir. Tudo que nós temos tem o dedo de Deus. O dedo de Deus que se reflete através da espiritualidade. Só um pedacinho. Eu vou contar uma coisa que eu não posso deixar passar, e que eu já comentei isso no Evangelho, acho que à tarde, ou então só entre nós. Meu filho tem uma neta, tem uma filha, minha netinha. Ela está agora com 2 anos e alguns meses. Estávamos um final de semana, um sábado, um domingo, não sei. Meu filho e minha nora gostam muito de sair, né? Passear. Então, não tinha o que fazer naquele dia, vamos para o shopping, que é o passeio do paulistano, né? E no shopping tinha gente, e a Carolina, ela é muito agitada e não tem medo de nada. Se ela tiver que ir, ela vai, etc. Então, o que acontece com o meu filho? Precisa ficar de olho, precisa segurar. E nesse dia, porque segurar um pai, segurar um filho é normal. Mas nesse dia, o meu filho estava com algo na mão e ele pôs o dedo, só o dedo, ele deu o dedo. O Carolina segura. Carolina segurou o dedo. Segurou aqui. Nós fomos passeando. A Carolina mudou. Ao segurar aquela mão, ela se mostrou mais segura, mais atenta, tá? Caminhando junto com o pai. Então, aquela força, aquela segurança que o André deu para a Carolina, ela aproveitou e segurou. E eu fiquei pensando, né? Esse dedo, nós já vimos em algumas culturas, né? Nas igrejas, onde aparece Deus com o dedo apontado aqui para baixo. Aquele Deus sentado no trono, né? Barba branca, todo-poderoso, dando aquela ideia de que você pode ou não, né? Mas ele aponta o dedo. Então, vamos pensar no seguinte: se nós segurarmos esse dedo imaginário, esse dedo de Deus, seja imaginário, que maravilha vai ser a nossa vida, que segurança nós vamos ter, que bênção nós receberemos. Então, vamos segurar o dedo de Deus e vamos nos esforçar para sentir que Ele realmente é o nosso Pai durante toda a eternidade, nos façando merecer essa criação divina. Uma boa noite a todos. Uma próxima continua.